Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o segundo episódio do Cognamentos Podcast. Antes da gente ir para o nosso episódio, como esse é um projeto novo que a gente está aqui iniciando, Cognamentos, quero pedir aquela ajuda para você, compartilhe esse episódio com alguém, ouve ali o episódio anterior, né? Marque a gente ali no Instagram, segue a gente no Instagram, no @Cognamentos, dá essa força para que esse projeto cresça cada vez mais, a gente possa construir conteúdos gratuitos para as pessoas, para informar mais. E não vai ser só sobre questão de psicologia, tá, gente? Cognamentos, como é ação refrescante dos pensamentos, nós vamos falar de tudo aquilo que passa na nossa cabeça, tá? Então nós teremos outros assuntos, já tem aqui alguns assuntos em pauta, já tem aqui alguns episódios marcados já para fazer a gravação deles, tá? Então, se você tem, inclusive, alguma sugestão de tema, se você tem alguma crítica em algum desses episódios que nós estamos fazendo, se você quer participar de algum jeito, né? Quer seguir, quer ficar sabendo do que a gente vai fazer no falar do próximo episódio e mandar uma pergunta pra gente, que nem o pessoal tem feito aqui, segue a gente lá então no @Cognamentos, fica ligado que eu sempre vou colocar lá, vamos gravar sobre isso, então tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, escreve pra gente lá na caixinha. Mas Fernando, eu não quero ser identificado. No episódio de hoje vocês vão ver, a pessoa escreveu e falou, não fala meu nome. Beleza, a gente não fala o nome sem problema algum. Se não fizer, né, questão, a gente fala o seu nome ali, cita você num episódio também. Beleza? Então vamos pro nosso episódio que tá massa demais. E nesse episódio nós vamos falar um pouco de testes psicológicos, não vamos nem falar tanto de avaliação, então eu chamei dois caras mais do que especialistas na área, mais do que autoridades da área, vão se apresentar aqui e a gente vai começar o nosso papo. Meu nome é Lucas de Francisco Carvalho, sou professor no programa de pós-graduação, junto com o Evandro, da Universidade de São Francisco, no curso de Psicologia. Esse tema que o Pessotto chamou a gente, sou meio suspeito para falar, porque assim, é muito gostoso conversar disso, né? Daria para a gente ficar dias falando disso, tal. Tem vários assuntos tranquilos, assuntos mais complexos, mais polêmicos, enfim, muito legal. E aí o Pessotto também me chama na próxima para falar de algum assunto geek também, né? Porque você já com certeza. Que eu estou usando aqui já. Legal. Muito bom, valeu pelo convite. Vocês que não estão vendo, ele tá com a camiseta do Ghostbusters, tá, gente? Isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Evandro Moraes Peixoto. Como o Lucas falou, eu sou professor no programa de pós-graduação da Universidade de São Francisco, qual compartilho com ele essa nossa atividade. Além disso, eu sou conselheiro do Conselho Federal de Psicologia e acho que para falar dessa proximidade com o tema, do quanto bom é trabalhar com esse tema, né? Eu estou na coordenação da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, a CCAP, que gere o SATEPS, né, no Conselho Federal de Psicologia. Então, essa é a nossa relação, nossa atividade com esse tema que nos é de tanto interesse e que a gente gosta de falar, gosta de conversar. Vai ser um prazer. Eu espero que tenhamos uma tarde para nós, agora que estamos gravando. Pois é. No momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, que seja um momento de descontração e de alguma informação também. Perfeito. E Evandro, já começando aqui, quando a gente estava falando um pouquinho antes, se eu falar que vai ser um episódio sobre psicometria, talvez a galera não vai clicar no play, entendeu? Então a gente vai, porque é muito técnico, às vezes as pessoas têm essa visão, e realmente é técnico, né, gente? A gente falava até antes da nossa formação aqui, então a gente pensei nesse título de assim, sabe, teste psicológico funciona mesmo? Até porque vocês também dão aula disso há muito tempo, e aliás, os alunos às vezes têm dificuldade de diferenciar alguma coisa. Nós vamos falar de alguns temas aqui, mas eu aprendi a diferença entre evidência de validade e fidedigridade com o Lucas. Eu não entendi de jeito nenhum. A gente sentado na escada lá da São Francisco, que hoje nem é mais lá, né? Você tentando me explicar 500 vezes, você fazia uma cara de, o cara não entende mesmo, né? Aí saiu. Mas eu acho que até uma questão que talvez vocês viram aqui os caras que manjam da coisa aí, né? A gente começar a falar um pouquinho dessa definição de um teste. E por que ele é diferente de um outro teste? Se fala muito disso. Tem os testezinhos, eu costumo classificar. Tem os testes capricho, tem os testes Facebook e tem os testes psicométricos.
Então, assim, a gente entender a diferença, por que a gente pode confiar num teste desse ou não pode confiar, né? Vamos ver se realmente a gente tem... Qual é a diferença disso, né? Uma pergunta que eu ouço muito dos alunos como é que responder umas 30, 40 perguntas vai dizer algo sobre mim? Como é que eu posso confiar nisso? Eu posso mentir? Enfim, a gente tem muito assunto aqui para falar. Mas a gente poderia começar pensando assim, qual é a diferença, qual é a característica desses testes psicológicos, que a gente está chamando de psicológico aqui, a gente pode discutir isso também, né? Mas qual que é a diferença desses testes para outros testes, para escalas em geral que tem na internet, que hoje, inclusive, são muito difundidos, enfim. Vamos começar por aí, definindo essa diferença aí. Já joguei uma fogueira, assim. Vou fazer um comentário então, aí o Evandro e eu Vamos lá. Debatendo aí, tava pensando aqui, né, porque quando a gente fala, teve a Covid aí, né, tem, né, mas teve a pandemia e tal, veio vacina, e aí as pessoas estavam querendo saber quando que elas tinham Covid ou não, né, porque os sintomas compartilhados com outras viroses e tal, né, e aí teve e tem o teste rápido, aquele que você podia comprar na farmácia e fazer assim, ou de exame de sangue, né. E acho que isso daí foi um negócio legal também para ensinar um pouquinho as pessoas como os testes funcionam ou quanto eles funcionam. Porque eu cansei de ouvir durante a pandemia, não sei se foi a experiência de vocês também aconteceu comigo, da pessoa fazer o teste, né? Aquele que você tinha que fazer em casa, que tinha que enfiar no nariz, tal, não sei o quê. Aí tinha que esperar uns minutinhos, parecia até o teste de gravidez, assim, né, o negócio. Eu esperava uns minutinhos, porque aparecia 1 ou 2 risquinhos, sei lá, não lembro direito, né? Porque o de gravidez você não enfia o negocinho no nariz, né? Com essa pequena diferença, assim. Sim, aí, mas eu cheguei a fazer. Chegou a fazer. E aí, às vezes, você fazia, dava negativo, só depois do segundo, terceiro teste que você fazia que dava positivo, né? Só para dizer assim, é o que a gente chama de falso negativo, né? Enfim, né? E isso pode acontecer com qualquer tipo de teste, em qualquer área, né? Quando a gente vê na astronomia, por exemplo, tinha o Hubble e agora tem telescópios muito mais recentes e muito mais em voga, e as pessoas gostam de ver as imagens da galáxia e tal. Tudo isso daí é medição, tudo isso daí é avaliação, mensuração e tal. E na nossa área, né, em psicologia, em saúde mental, em educacional, né? Porque aí a psicologia, ela tem essa interface com várias áreas. Isso também acontece, né? Eu lembro que há uns 15 anos, mais ou menos, eu e um colega nosso, né, o Evandro e o Fernando conhecem, o Fabiano Roich Miguel, né, a gente fez um estudo que era de testes de personalidade, né, com signo, que era mais ou menos essa pergunta, assim, né? Será que né, o Peixoto perguntou, né? Qual que é a diferença de um teste que você tem o aparato técnico, o aparato científico, de uma coisa que você não tem? A astrologia é meio isso, né? A questão não é exatamente se funciona ou não. A questão é que ela não tem esse procedimento de ser testada, de ser colocado à prova para ver se ela funciona. E a gente testou isso. A gente pegou lá, sei lá, mais ou menos 2.000 pessoas, a gente tinha o signo de todas as pessoas, a gente pegou então a data de nascimento e converteu isso em signo. A pessoa nasceu no dia tal, então ela é, sei lá, Sagitário. E aí os manuais principais lá em astrologia, existe isso, né? Diziam características ali psicológicas. A gente pegou características de personalidade lá, a pessoa é mais extrovertida, é mais inflexível, não sei o quê, né? E aí a gente categorizou isso com base nesses manuais e comparou com o resultado de um teste que foi validado, que tem todo um procedimento técnico-científico por trás para chegar naquele teste, né? E aí as relações que que a gente encontrou ali, refletindo, não tem muito estudo disso, mas tem uns 10, na época tinha umas 10, 15 publicações em outros países e tal, e refletiu o que já tinha sido encontrado, não relaciona nada com nada, né? Não tem conversa ali, né? Então o que os signos propõem e o que um teste que passa por todo o escrutínio científico propõe, não bate uma coisa com a outra, né? Inclusive, Lucas, sem querer te cortar, eu uso esse artigo com os meus alunos para falar de personalidade. Mas aí chega nisso, né, de que a astrologia funciona ou não. Sei lá, cara, pode ser que ele esteja falando de outra perspectiva, mas ninguém quer colocar ela à prova, né, para ver como que funciona ou não. E aí tem 1000 críticas e tal. Tô pegando uma coisa meio extrema também, né, astrologia, assim, que não tem. Existem coisas que vão ficar mais no meio do caminho, que tem um pouco de investigação e tal. Muito legal. Acho que começar assim, essa coisa simples, mas que relativamente não simples, né? Porque a gente vai mostrando a complexidade do que é um teste, de qual o objetivo de um teste. Então, essa pergunta é engraçada, assim, um teste funciona? Depende para que ele funciona, né? Primeiro, acho que ao entender o que é um teste, a gente pode inferir em qual contexto, em qual situação ele pode funcionar ou não, né? Então, quando eu penso na definição de um teste, assim, eu vou para a ideia de mensuração, mesmo assim, né?
que é mensurar alguma característica psicológica. E aí eu poderia perguntar assim, né? A gente tem possibilidade de funcionar a mensuração de algum fenômeno, alguma característica psicológica? E aí eu digo, sim, é possível, né? E o que a gente faz a partir disso? O que é mais interessante para mim, assim, é pensar por que nós não discutimos outras medidas que nós temos na vida, né? Então, nós usamos lá metro para mensurar o tamanho do nosso quarto, para fazer uma reforma. Nós temos a balança, que a gente mensura o quilo de alimento que compramos todos os dias. E por que a gente não discute tanto evidência de validade dessas mensuração, mas a gente fala o quão é relevante esse processo, esse escrutínio científico que passa um teste psicológico para mensurar alguma característica ou algum atributo psicológico, né, que nós estamos falando. E acho que a grande questão é essa, né? Nós precisamos de tantas evidências, porque aquilo que a gente mensura a gente não observa diretamente, né? Então, quando eu pego lá e coloco o método sobre a madeira que eu quero cortar, eu consigo ter uma medida muito próxima de uma exatidão, assim, né? Vai ter um erro associado à medida, mas esse erro é pequeno, né? Nós tentamos fazer isso com os fenômenos psicológicos, mas por não conseguir aferi-los, a gente tem que pensar em alguma teoria que descreva esse fenômeno para a gente, como ele representa na vida real, e a partir dessa representação que eu posso observar, eu vou fazer inferências sobre o fenômeno no qual eu não tenho observação direta. Então, sei lá, a inteligência de uma pessoa. Eu não consigo observar diretamente na cabeça do sujeito a inteligência dele, mas ele emite alguns comportamentos que eu consigo inferir a partir de algumas teorias que já me disseram que né? Que uma pessoa que emite aqueles comportamentos, que faz certas coisas, ela pode ter um nível ou outro de inteligência. Agora ferrou, né? Porque tudo o que nós precisamos fazer é estabelecer evidência científica, e aí a gente chama de evidências de validade, de que esses comportamentos se relacionam de fato com o fenômeno psicológico que nós estamos chamando de inteligência. Acho que aqui está a beleza, aqui está o desafio e também, assim, como que eu posso dizer? Acho que mais a beleza é o desafio do que é um teste psicológico, né? Então, acho que a priori, para a gente começar a nossa conversa, essa é a ideia, de que é a tentativa de mensuração de alguma coisa que a gente não observa diretamente. Embora nós temos expressões comportamentais desses fenômenos, né? Eu acho que a partir disso a gente pode pensar quanto funciona ou não. Evandro, você falou uma parada, cara, que eu lembrei assim, né, que a gente às vezes conversa quando tá explicando também, assim, mais do básico, né? Olha, pega uma mesa, aí você pega uma fita métrica, você vai medir. Se você pegar 10 fitas métricas, vai chegar num valor muito próximo. Vai dar uma diferença assim, mas coisa de milímetros e tal. E aí vem essa ideia de que quando eu acho que eu não discordo dessa ideia, né? Quando é observável é mais fácil, né? Então, a gente fica, cara, isso eu falo muito do Star Wars, cara, eu vou ter que falar isso, mas tem uma crítica no Star Wars, porque tá lá bom, tem a Lucas, força, eu vou né? te chamar no episódio falando de Star Wars, tá bom? Mas Star Wars tem a força, cara, que é uma parada meio budista, assim, né? Que todos os seres vivos têm uma conexão, tal, e são sensitivos em algum nível. E aí os caras na trilogia lá, episódio 1, 2 e 3, criaram o midi-chlorian, né? O George Lucas criou o midi-chlorian e foi super criticado. Eu adoro, mas foi super criticado. E é engraçado que na vida real a gente sempre busca indicadores biológicos para as coisas. E tá bom, e é interessante isso. Você busca, o Evandro tá falando de correlatos comportamentais, de manifestação comportamental. E tem manifestação também fisiológica, biológica, de sangue, não sei o quê, né? Mas aí você tá medindo a mesa, não sei o quê, e aí é observável, facilita, né? Facilita que você tem um troço concreto ali. Mas olha, eu tô fazendo uma obra lá em casa e eu tô vendo que o negócio é muito menos exato que o nosso, porque olha, a arquiteta mede dá 1,20, o engenheiro mede dá 1,30, o cara da marmoraria mede dá 1,19. Cara, não, é assim. Porque para começar, e já fazendo uma analogia, dos instrumentos, né, dos bons instrumentos, ou dos instrumentos que têm evidência. Você pega aquela trena, que fica aquela barriga assim, né? Exato. Você vai medir negócio de 3 metros, a trena faz aquela barriga, aí hoje você tem aquelas trenas eletrônicas, né, que é um sensor, né? E que também dá diferença, enfim, mas Lucas, você tem razão, né? Assim, o Evandro tinha falado disso, assim, não é que é uma medida precisa, ela chega mais próximo, mas talvez porque a gente está olhando algo mais diretamente, né? O tamanho, Fernando, eu acho que eu tenho uma ideia sobre isso, assim, né? Eu acho que a grande questão é o quanto você tem de acesso a toda a extensão do fenômeno, sabe? Quando você mensura uma mesa, você tem toda a extensão da mesa, é fácil. Então, vai haver erro? Vai, porque passou 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Mas quando a gente faz uma obra, a gente já não tem assim o contato
fato, observar visual direto de todo o fenômeno, né? E aí a barriga acontece, as estimativas vêm, aí eu erro. Alguém fala, eu acho que vai dar tanto de areia, mas quando você vai ver, dá muito mais ou muito menos, né? Porque você compra lá um monte, dá menos. E na psicologia é assim também, porque eu nunca vou avaliar a extensão da inteligência de uma pessoa, eu nunca vou avaliar a extensão do bem-estar dela. Então é sempre uma amostra e a partir daquela amostra eu faço inferência, né? Então eu acho que aí está o negócio do erro ser ainda maior. E aí vocês tinham trazido também a questão do contexto, né? Quando o Evandro falou assim, ele funciona para quê, né? E aí, juntando o que o Lucas trouxe, né? A gente tá falando de ciência. A gente tá falando de evidências, né? Que estava tão em baixa, né? E de uma certa forma tem uma galera tentando trazer de novo, né? Mostrando, olha, você pode achar o que você quiser, né? Se não tem evidência, não adianta falar, né? Você pode, aí é a sua opinião. E aí, acho que é esse o ponto, né? Quando a gente tá falando de evidência, é para que ele foi construído, né? Então você tem essa questão da... eu vou medir inteligência, em qual contexto, em que situação aquilo foi feito, né? Então as pessoas às vezes acham, né? Eu faço muita avaliação. Então assim, se aplica o teste de QI, é a coisa que a gente mais ouve, né? E agora se aplica teste de TDAH, é claro, e as pessoas não têm nenhuma obrigação em saber isso, mas tem todo um processo, não só na avaliação, mas para criar essas escalas, para criar esses testes, tem todo um estudo sistemático. Às vezes a pessoa acha que em 2, 3 dias você faz um negócio desse. Poxa, são anos para você fazer uma escala, né? Mas existe essa demanda, né? Isso. Da sociedade, de empresas. Eu lembro algumas situações assim, por exemplo, concurso público, eu passei uma vez numa Federal do Rio, e aí eles, entre as coisas que eles pediram de documentação, né, para fazer a homologação, era um documento, olha isso, um documento de sanidade mental, que tinha que ser dado ou por um psiquiatra ou por um psicólogo. Cara, assim, que profissional que faz um trabalho adequado. Eu tinha 30 dias corridos para entregar, né? Primeiro assim, o que é sanidade mental, né? Isso daí faz, sei lá, 15 anos, 10 anos, 2011 era. 2011 esse conceito já era absurdo de sanidade mental. E quem que consegue fazer um negócio desse? Mesmo que a gente delimitar, sanidade mental, então vai ser isso. Tá, e quem que em 30 dias corridos vai conseguir afirmar que uma pessoa tem sanidade mental? Um negócio muito absurdo, né? Aí você vai para o outro lado, assim, empresas privadas. Já fiz alguns trabalhos, faço trabalhos com empresas privadas grandes, assim, tipo de bancos, cervejarias e não sei o quê. E os caras falam isso, olha, a gente trabalha hoje aqui com esse teste aqui que avalia, como o Evandro está falando, a inteligência. A gente quer construir um pra gente não precisar mais comprar de ninguém e tal. Assim, eu não estou exagerando. A gente está em novembro, o processo seletivo ele vai começar na segunda semana de dezembro. Aí você fala assim, mas não dá para fazer nesse tempo um trabalho adequado. Mas eu conversei com não sei que empresa, falou que dá para fazer em 2 meses, aí eu queria ver se você consegue fazer em 1 mês. Falei assim, olha, a pessoa pode te falar que você consegue fazer no tempo que ela quiser, qualquer coisa, mas se eu te falar que os processos são A, B, C, D, E, F, G, menos de 6, 8, 10, 1 ano, você não faz, né? Assim, de verdade, você não faz. Mas aí tem essa demanda. Mas eu vou te pagar tanto, mas eu vou fazer aquilo. Você entrar aqui na Federal, você precisa... No caso de sanidade mental, eu tive que conseguir um de sanidade mental. Em 1 mês. Eu fui num psiquiatra, aí ele falou assim, olha, você tem que conseguir um psicólogo que te avalie e fale que você tem sanidade mental. Aí eu fui num psicólogo, eu paguei o psicólogo, ele me deu um atestado escrito que eu tinha sanidade mental, eu dei pro psiquiatra, paguei o psiquiatra, ele me deu um atestado que eu tinha sanidade mental, eu entreguei lá. Então, eu tinha sanidade mental. Então, assim, né? Não, absurdo. Doido. Mas você sabe, Lucas, que eu já tive... Aliás, você fala de não sei quantos anos atrás, eu tive essa demanda há pouco tempo, tá? De uma pessoa... E foi isso que eu falei, infelizmente. Ela tinha 2 semanas para apresentar uma declaração. Falou, não tem como fazer. Mas eu já tive um tempo atrás, daí que era um senhor que estava fazendo, né, o inventário dele e tal. Então, eu preciso fazer meu inventário aqui, meu testamento, enquanto eu ainda estou nas plenas capacidades mentais e tal. Foram 3 meses de processo, né? Então, assim, tinha um objetivo para aquilo, mas é o que você falou. Existe um motivador ali por trás e você tem que entender das técnicas. E aí, voltando para essa questão justamente dos testes, acho que essa metáfora que o Evandro usou da perspectiva total, acho que faz muito sentido. E já entrando nas questões que a gente não consegue medir a inteligência diretamente, a personalidade diretamente, a gente não está vendo aquilo. Tem estimativas, inferências a partir dos modelos teóricos e tal. A gente recebeu uma pergunta, eu até achei engraçado que a pessoa pediu para não ler o nome dela. Então eu não vou ler o nome dela, eu mandei ela no grupo, mas eu vou ler aqui, ó. Não vou ler o nome da Giovana. Não vou ler o nome da Giovana aqui. Da Giovana Pereira da Silva, né? Não é, gente, é brincadeira, tá? Sério? Tem o arroba dela que também, se vocês quiserem no Instagram, né? Não é.
Ela, inclusive, mandou uma mensagem, depois ela mandou um direct, né, lá no nosso arroba, no Cognamentos. Quem quiser mandar para os próximos episódios, fica à vontade. Só porque alguns números ficaram próximos, quer dizer que o teste funciona? Não acho. E aí, o que ela quis dizer com isso? Porque ela escreveu, eu também não tinha entendido, tá, Lucas? O Lucas falou, como assim ficar próximo, né? Provavelmente ela já teve alguma noção de psicometria. Tô falando provavelmente porque eu conheço essa pessoa, mas não vou entregar quem é. Mas assim, é que ela falou assim, como assim? Você faz um teste de correlação, teve uma correlação desse item com esse item, então quer dizer que eles são próximos. Eu fiz uma análise fatorial e só porque... A gente tá falando alguns termos aqui, pessoal, que talvez a gente não vai conseguir explicar todos eles com profundidade. Depois a gente vai dar algumas dicas aqui no final, quem quiser aprofundar um pouquinho. Mas assim, por que uma análise fatorial, que basicamente agrupa itens, né, parecidos? Então aqueles itens estão falando disso, de extroversão, e esses itens de sei lá, neuroticismo. Por que só porque os números ficaram próximos eu posso confiar nesse teste? Foi um pouco essa a expressão e a dúvida dela, que é uma dúvida muito recorrente que eu tenho em aula também, em pós-graduação também, né? Enfim, só porque os números estão próximos eu posso confiar? Só porque a correlação deu alta? Só porque a análise fatorial agrupou? E aí? Eu acho muito boa a pergunta, sim. E acho legal a gente refletir um pouco sobre a pergunta mesmo, né? Acho que isso tem a ver um pouco com evidência científica, como acúmulo de evidência científica. Nós observamos isso, como o Lucas usou como exemplo, a própria pandemia. Então, saía um estudo falando que a vacina funcionava. Todo mundo pensou, opa, peraí, né? Embora estamos diante de uma situação, um estudo in vitro, eu não posso considerar isso como adequado para aplicar a vacina em toda a população. Mas também poderia sair um estudo com um número, assim, um pouco negativo no sentido de uma evidência dizendo que a vacina não funcionava. E também não era um estudo específico com um número próximo ou distante daquilo que eu espero como hipótese da minha pesquisa, né? Que vai determinar se uma coisa é boa ou ruim. E aí ela falou, eu não acho, concordo com ela, né? Também não acho. Então, assim, acho que a primeira ideia é entender o quanto que é necessário nós termos acúmulos de evidência de validade de um teste. Então, não é um estudo que determina se o teste é bom ou ruim. E não é um número próximo ou um pouco só distante do que nós esperávamos que vai determinar se um teste é ruim. Acho que a ideia é justamente pensar como que na literatura eu tenho tido diferentes evidências de validade, aí nós poderíamos pensar, né? Aquilo que o Fernando acabou de apontar. A estrutura interna do teste reproduz o modelo teórico que sustenta a construção do teste? Beleza, né? Especialistas olharam para o conteúdo dos itens, disseram que esses conteúdos são bons e são representantes adequados do modelo teórico. Mais uma evidência, né? Ao olhar para os scores desse teste, eu consigo ver associações em acordo com as minhas hipóteses teóricas, né? Então, assim, se eu estou lá trabalhando com um teste de autoestima e eu aplico junto com um teste de bem-estar, e aí é esperado que haja uma associação entre esses dois testes, ok, mais uma evidência, né? E esse acúmulo de evidência vai dando base que sustenta a utilização do instrumento. Então, acho que a principal ideia é que um só estudo que diga um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro não garante a utilização desse instrumento, né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, nós precisamos criar uma constelação de evidência de validade, né? E a partir dessa constelação nós temos as bases para utilizar ou não o teste. Perfeito. Constelação é uma boa analogia. Tem que ser muito, constelação, né? Que não é da astrologia, que, né? Não é constelação muito... familiar também, né? Que não é constelação familiar. Meu Deus, não é mesmo. Não, a gente entendeu, Ivan. Mas é um troço difícil de conseguir, né? Porque não é um negócio que você faz de um dia para o outro, não é um negócio barato. Né? Precisa de investimento de grana, de tempo, de equipe, né? E assim, é claro, concordo 100% com a resposta do Evandro e não tenho muito a adicionar, assim, em termos de... Acho que só como exemplo, porque eu fiquei pensando, assim, você tem um teste ali que você diz, ou que você espera, ou que você construiu para avaliar, sei lá, alguma coisa, tipo, sei lá, memória, por exemplo. E a gente sabe que a memória, ela tem um aumento no desempenho de criança para adolescente para jovem adulto e assim vai. E, de repente, ali, a pessoa com 60 anos, 70 anos, começa a ter um declínio natural do corpo, né?
Nada, não estou falando aqui de doenças e tal. E aí você relaciona o score do teu teste com a idade de um grupo de pessoas ali que responderam o teste, e você encontra que as pessoas que tiveram melhor desempenho são as pessoas mais jovens, as pessoas com idade mais avançada têm um desempenho menor e tal. Pô, isso aqui era o esperado, você tem uma hipótese, isso aqui era o esperado, bateu com o esperado, bateu com o que acontece com outros testes. Então, quer dizer, é insuficiente. Eu faço um estudo desse, como eu acabei de relatar, e pronto. Quer dizer que meu teste ele é o melhor teste de memória da história. Nem perto disso, né? Mas você vai, como o Evandro falou, esse daí ali é um grãozinho num pote cheio de areia que um dia você quer ter. E que eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que falta isso aqui no Brasil um tanto. Porque, assim, eu não sei muito outros países de terceiro mundo como o Brasil. A gente acaba tendo mais contato, e aí a ciência... não estou nem falando que está certo nem que está errado isso, mas a ciência ela acaba se baseando muito na corrente norte-americana e europeia, porque é grana. Eles têm mais grana para fazer, eles têm um nível educacional mais alto, né? E mais investimento, tá certo. Tá bom. Aí aqui no Brasil, que é um país com uma grana muito mais difícil, você tem um número menor de pesquisadores e assim vai, a gente tem um número expressivo de testes que são desenvolvidos aqui no Brasil, né? Tem um número... Eu não sei dizer o que é pouco e o que é muito, porque comparando com os Estados Unidos não é nada, né? Porque lá, né, putz, caras, é muita gente produzindo muita coisa e tal. Mas eu fico pensando que para um país que tem as restrições como o nosso país tem em termos de ciência, a gente tem uma produção bem interessante. Produção que eu digo é produzir testes psicológicos, ou... Eu não quero usar esse termo testes psicológicos exatamente, quero ser um pouco mais abrangente aqui, mas testes que avaliem coisas relacionadas a construtos psicológicos, não precisa ser só necessariamente assim, né? Mais educacionais, outras áreas da saúde mental também. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, aí Evandro, me diz aí se é a tua experiência também, você desenvolve um teste lá, muitas vezes sob demanda, né? Não tem uma lacuna no país, o teste que existe em outro país, lá nos Estados Unidos, não tem aqui ainda, ou tem, é muito caro, bom, e assim vai, né? Você só tem uma opção de teste, e é importante ter outras, porque cada teste vai ter suas especificidades, assim vai. E aí você faz aquele teste, e eventualmente não é teu foco. Então você não vai ficar publicando um monte de coisa com aquele teste, fazendo um monte de estudos. E aí quem vai fazer? Se o criador não vai fazer, não estou dizendo que ninguém vai fazer, mas é difícil. Se é um teste já, entre aspas, consagrado, que todo mundo já conhece, é um BISC, um VAIS, o Evandro estava aí na exemplo de área de inteligência e tal, pô, aí você tem um monte de pesquisador em um monte de lugar do mundo estudando. Aí você desenvolveu ali, é difícil de dar continuidade. Quando o professor Ricardo Primi, que também é da São Francisco, né, mentor de todos nós aqui, né, pois é, inevitavelmente, né, quando a gente criou um instrumento lá para avaliar transtornos de personalidade, traços patológicos e tal, tudo que eu tô falando hoje faz 15 anos, mas faz 15 anos de verdade, né, que a gente começou a desenvolver, eu falei assim, putz, isso aqui é um negócio que eu curto muito, eu quero trabalhar com isso, então de lá para cá faz 15 anos que eu trabalho com essa jossa, e aí eu fico publicando com aquilo e tal, mas isso assim, eu já publiquei, já participei do desenvolvimento de outros testes. Eu não consigo fazer isso com mais nenhum, porque você não tem tempo. E, eventualmente, você está trabalhando com outros testes que são mais conhecidos. Não porque são mais conhecidos, mas porque faz parte ali do teu trabalho, tal, não sei o quê. É um negócio difícil. E aquele teste acaba não indo tão para frente, porque ele acaba não sendo tão divulgado. Você não dá, isso que o Evandro está falando, dessa continuidade, desse acúmulo de estudos, acaba não acontecendo, porque é mais difícil. E isso é ruim. Esse fato é ruim. Mas é porque os pesquisadores não têm braço para isso mesmo. É um fenômeno complicado, né, de lidar. Lucas, posso fazer um complemento assim à fala do Lucas, que eu achei muito legal, e eu vejo isso assim numa área específica, que é uma área que eu atuo, que é a psicologia do esporte. Né? Assim, isso é muito comum. Então, você fala, hoje nós não temos um teste com esse acúmulo de evidência, que tenha um manual construído e que tenha sido apresentado aos satélites, por exemplo, aprovado, né? No contexto da psicologia do esporte e do exercício. É uma área de especialidade da psicologia, está entre nossas especialidades lá. Né? Quem atua em psicologia do esporte é o psicólogo, mas nós não temos um teste para esse contexto. E aí eu acho que é muito legal pensar isso. Quando eu apresento os estudos na área, as pessoas falam, não tem teste na psicologia do esporte. Tem muitos testes, né? Tem muitos testes que foram adaptados, que foram construídos, mas é isso. As pessoas tinham no teste um instrumento que respondia a pergunta de pesquisa dela. Ela não era necessariamente uma pessoa que era um construtor do teste, ou tinha como foco de estudo a construção e desenvolvimento do instrumento para essa área. Então, o que ela fazia? Ela adapta o teste para o contexto brasileiro, ela controla o teste, responde a pergunta de pesquisa dela a partir do instrumento, né? E não vai olhar para o instrumento, não vai fazer estudo de replicação. Isso é muito ruim para a área.
né? Isso é muito ruim. No final das contas, nós temos lá muitos instrumentos que até têm estudos assim esporádicos. Se fosse agrupados e alguém falasse, vamos escrever um manual sobre isso, e aí outra super deficiência que eu vejo assim nessa área são estudos de normatização, porque tem um monte de estudo de estrutura interna, precisão e tal, mas ninguém junta isso para pensar norma interpretativa e por aí vai, sabe? Então acho que essa é a coisa, né? Eu ia justamente falar para você dar o exemplo do seu instrumento, que me parece que foi isso que você fez, né? De estar num centro de pesquisa voltado para a construção de teste, ter isso como foco de estudo, e aí você vai trazendo essa trajetória e vai fazendo, assim, uma transição do instrumento, né? Mas olha quanta coisa precisa ser verdadeira para você poder fazer isso, né, cara? Porque, assim, eu tive bolsa para fazer o mestrado, eu tive bolsa para fazer o doutorado. Além das bolsas, eu tinha... Como é que a gente fala, assim? É patrocínio que fala? Você tinha patrocínio? Para dar help também. Para se manter, né? Assim, não para o estudo necessariamente, mas eu morava em São Paulo. Para se manter mesmo, né? Em Itatiba, tinha aquele lugar para ficar, tinha transporte e tal, então eu precisava disso. Então, já tem duas coisas que precisam ser verdadeiras. Você precisa ter bolsa disponível. Com a bolsa eu não ia conseguir sobreviver, assim, não há dúvida. Mesmo no doutorado que tinha a bolsa da FAPESP, que já era bem mais legal, a pessoa também tinha e tal. É difícil, acaba rápido a grana, né? E também tinha uma ajuda ali da família, assim, para, né, conseguir manejar as coisas. Aí tinha um orientador absurdo, que hoje é nosso colega de trabalho, que é o Ricardo, que, assim, não tem palavras para descrever o cara. Dentro de um centro de excelência, que é o programa de pós-graduação da Universidade de São Francisco, que aí você tem orientador e tem vários outros professores e tem colegas, que é diferenciado, que é um negócio... Você tem uma rede altamente produtiva, né? E a gente vê que, assim, até para se tornar doutor, se tornar professor nesse nível que nós estamos hoje, né, nós precisamos de aspectos sociais, e quando nós olhamos para isso, essas coisas se repetem. Eu passei exatamente por tudo isso que está dizendo, nem né? fale. Então, eu tive bolsa de graduação, bolsa de C, bolsa de mestrado, doutorado, bolsa de pós-doc aqui na USP, né? Isso me foi organizando, foi me possibilitando ter dedicação exclusiva para os estudos. São os aspectos sociais que atravessam. Que possibilitam isso, né, mano? Possibilitam. Não, e aí tem mais uma parada assim também, porque Evandro, a gente, né, tem nossos orientandos, né, aqui na universidade, né? Aqui na universidade, eu tô na universidade, o Evandro tá na universidade. Você tá? Tá verdade, a plaquinha. Só que estão em salas diferentes, é isso, né? Mas aí tem uma outra coisa também, porque de repente você começa a fazer uma coisa no mestrado, você faz tal, curte, mas não quer dar continuidade para aquilo no doutorado, ou porque não curtiu tanto, ou porque teve uma outra ideia e tal. Aí faz uma coisa no doutorado e de repente não é aquilo que você quer seguir pro resto da tua vida também e tal. No meu caso, que eu queria trabalhar com transtorno de personalidade, em 2007 aqui no Brasil não tinha nada disso. Como é que é? Quando eu cheguei ali era tudo mato. É tudo mato, né? Eu lembro até hoje eu aprendi a fazer item de teste, fazer os itens do IDCP. É verdade. Aquelas reuniões que o Ricardo fazia. Sim. E aí a gente fez no mestrado, aprimorou no doutorado, aí eu peguei uma bolsa jovem pesquisador da FAPESP, que era de 4 anos, e fui aprimorando por 4 anos. Quer dizer, e tá até hoje aí, né? Até hoje é mais ou menos, não, brincadeira, assim, mas essa coisa de você continuar aprimorando e no negócio não tem fim. Mas olha quantas coisas que o Evandro, o Fernando estamos falando que precisa acontecer. E também tem uma coisa que, assim, né? Não sei se vocês concordam, mas quando eu vou fazer uma pesquisa, para mim dá muito mais tesão quando é um assunto que eu curto. Não tenho dúvida. Você pode escolher, que você pode, né, do que quando é uma coisa encomendada. Encomendada é legal, porque geralmente quando é encomendada é pago. Né? E é legal fazer o lance da análise, é sempre legal. Mas quando é um assunto que você gosta de pesquisar, não tem. É diferente, cara, assim, quando é um negócio que você curte fazer. Quando eu dei esse exemplo aí da astrologia que a gente fez com o Fabiano e tal, foi super legal, porque personalidade é um negócio que a gente estava estudando. A astrologia é um negócio que está na boca de todo mundo, né? A galera fala, mas tem mais site de astrologia do que de ciência aqui no Brasil, vai. Pois lá, é. Né? Isso com certeza. Isso com certeza. Mas, a gente tá falando um pouquinho aqui dentro dessa pergunta da... Como que é o nome que a gente deu pra ela? Nem sei, nem lembro. Giovana? É isso? Giovana. Mas, assim, a gente falou um pouco de evidência de validade. Então, e aí o Evandro usou uma expressão importante que é o acúmulo, né? Eu me lembro disso até daquela mudança de validade para evidência de validade. Quer dizer, não é assim, não é válido ou não é válido. É que eu uso um vídeo nas aulas, eu uso um vídeo do CSI, né? O cara vai investigando lá, ele chega numa melhor solução para aquele crime, juntando evidência, mas ele não estava lá.
Ele não viu o cara matar a pessoa, senão ele era cúmplice, né? Ou, sei lá, no mínimo, sei lá. Muito bom. Né? Mas ele chegou na melhor conclusão juntando uma série de evidências. Uma só não foi suficiente, 2 não foi suficiente, 3 não foi suficiente. Eu uso um episódio, pra quem quiser ver, é o episódio, acho que é Insetos, que chama, o 10º episódio da primeira temporada, lá atrás. Mas que daí, assim, ele não consegue, aí ele tem que voltar, ajustar uma análise que ele fez, ele usa regressão linear no episódio. Olha só. Ele quer determinar a idade da mosca, quantos dias a mosca tinha, pelo tamanho dela. Então ele vai contando pra trás o tamanho da mosca e tal. Então ele faz um experimento pra conseguir justificar, ele tem que ajustar os dados do experimento, quer dizer, a pessoa estava enrolada num cobertor, então demorou mais pra mosca chegar. E aí eu uso justamente essas análises pra fazer, nós também fazemos isso. A gente faz um teste, aí refaz. O Lucas estava falando, não era pra falar o nome do teste, Lucas? Você tá falando então assim, o teste, não pode falar IDCP? Não, pode falar. É IDCP. Eu não queria que parecesse tudo fazendo propaganda porque é o teste, Mas melhor a gente falar com propriedade, né? Mas porque assim, o IDCP, quantos itens foram feitos pro IDCP, Lucas? Né? Então assim... Aí você quer me zoar, né? Porque não, a galera fala que tem muito item. Mas já é gigante. Então, ele ficou grande porque, claro, ele tem que avaliar um monte de dimensão, transtorno psicológico, personalidade, né? Mas assim, faz itens, testa, volta, faz de novo, testa, volta. Quer dizer, não é um negócio que eu fiz, tá pronto, vamos lá, vou jogar pro mercado, né? Por isso que quando o Evandro fala acúmulo, aí a gente tá falando de ciência, né? De testar, de replicar e tudo mais. E aí... Um outro ponto que o Evandro falou foi a questão da norma. Quando a gente está falando de população. O Brasil já é gigante, já é difícil a gente ter... Já é uma grande dificuldade. Eu dou aula no Brasil inteiro e a gente sabe disso. É muito diferente os lugares. A gente vai para o norte, a gente vai para o sul. A gente sabe que expressões são diferentes, a relação com conteúdos é diferente, a maneira de falar é diferente, né? Então, assim, o que é importante num lugar não é no outro, né? Então... quando a gente está falando de norma, a gente está falando basicamente de uma forma de interpretar os resultados, certo? Então, aí a gente trazia, né? Quando criou o SATEPSE foi um pouco isso, né? Trazia os testes de fora, tá bom, pode usar aí, beleza. Né? Falou, peraí, não é bem assim, né? Não é que as pessoas... Não é que extroversão lá nos Estados Unidos é diferente de extroversão aqui, mas talvez a expressão cultural é outra. Né? Então, a norma basicamente tem a ver com isso, né? A norma tem a ver com conseguir ter um crivo nacional, vamos assim dizer. Né? E qual que é o desafio disso, gente? Porque, assim, o Brasil é gigante. A gente vem acompanhando isso, testes que hoje vem vindo com normas regionais, aí tem testes que a gente sabe que foi um teste famosinho, eu não vou nem falar o nome aqui, mas foi todo normatizado basicamente num estado só, né? E aí, sim, hoje já foi revisada a norma dele, tá? Qual que é o desafio disso? E, assim, como que isso funciona na prática? Assim, até pra quem tá ouvindo aí entender um pouco melhor, né? Disso. É grana. Acho que grana, né? Não sei se... É lógico que aí você tem as implicações, mas se tiver muita grana... Você faz um estudo mais abrangente. Não, porque assim, hoje você tem a possibilidade, aí, né, Evandro, não é todo teste que vai se encaixar nisso que eu vou falar agora, mas você pode fazer coletas online. Quando você pode fazer coleta online, a restrição é grana. Porque coleta online aqui no Brasil, eu acho que um dos sistemas mais viáveis assim é o Facebook. Porque ele é caro, mas os outros são mais. Né? Então, um negócio assim... Mas se tiver aí 5, 10, 15, 20, 50 mil reais para fazer uma coleta, você faz um estudo normativo legal, e aí você vai coletar com um monte de gente, aí você recorta, você aproxima mais de alguma coisa representativa no Brasil e tal. Só que não é todo teste que dá para fazer online. Por exemplo, um teste que eu sei que o Pessoa também já trabalhou, que é o Rocha. Sim. O teste de Rocha você não consegue fazer uma coleta online. Até existe uma versão remota dele e tal, mas aí é uma coisa específica. Mas fora isso, você não consegue fazer... Não tem como você mandar pra galera responder, que nem o Viz que vai. Não tem que você manda pra galera, a galera responde. Não tem como, né? É Google Forms, mas mesmo assim, se tiver grana, você paga aplicadores e tal. Aí você tem que ter uma questão de logística, de organização, etc. Mas eu acho que assim, o desafio 1 é grana. Se resolver esse desafio, aí você vai ter alguns outros que é montar uma rede de coleta, pessoas que vão montar firme na coisa. Você precisa ter um gerente da coleta, né? Só complementando, eu me lembro de um congresso do IBAPA ainda que foi em Campinas, quando o McGreal veio pra cá, não sei se você lembra, cara, deve ter sido em 2003. 2001. Não, foi logo no começo, eu tava na graduação ainda. Tá. Não, 2010, talvez por aí. Foi, mas enfim. Campinas foi ou 2009 ou 2011, por isso, aí, eu acho. Foi por aí, eu joguei muito pra trás, tava na graduação já, então, mas é isso. Eu me lembro que a gente fez não sei se você tava, ele falou do modelo CHC, né, que era uma novidade, então, no Brasil ninguém tinha falado daquilo na época, mas ele deu um workshop, uma oficina sobre coleta, sobre pesquisa, tá, como organizar pesquisa. Eu fui fazer e na hora da coleta ele falou exatamente isso, ele projetou um mapa dos Estados Unidos, ele até hoje, que eu falei, cara, como é fácil, né? Ele falou assim,
Então, você tem a distribuição por porcentagem em cada região, você treina, capacita os psicólogos, paga eles para eles fazerem... Aí eu lembro que até hoje o cara falou, como que é essa parte do pagar aí, como é que funciona? Né? Porque, assim, é difícil, você ter um recurso, muitos testes, a galera às vezes faz com recurso próprio, né? Então, assim, você limita muito a possibilidade, a pessoa às vezes não tem noção, né? O Lucas falou de, às vezes, trabalhar com empresa privada, eu também tenho essa experiência. Às vezes você passa um orçamento para você desenvolver um teste, a pessoa acha muito caro. Mas, e eu quero tá bem enxuto o negócio, né? Mas por quê? Porque a logística, tudo disso, é um trabalho altamente técnico que exige... você vai treinar a pessoa, você tem que treinar para o teste poder ter um mínimo, né, de evidência que a gente vai... Então, assim, acho que quando você fala isso realmente, infelizmente, né, a gente ainda tem pouco recurso na nossa área, né, e é uma área que produz bastante, mas mesmo assim a gente ainda precisa de mais, né? Acho que esse é um tema que eu adoro, assim, sabe? E eu acho que é um dos nossos desafios. Esse desafio foi, de alguma maneira, enfrentado com bastante... Então, assim, o que é a normatização, né? Como o Fernando falou. Eu acho que normatização é dar sentido ao score do teste, né? Dar sentido à pontuação que o sujeito apresenta ali no teste, né? Quando que a gente dá sentido? Quando a gente compara ele com um grupo de referência. E aí, assim, quem que é esse grupo de referência? Aí começam as discussões, né? Esse grupo de referência não pode ser um grupo nos Estados Unidos, esse grupo de referência não pode ser um grupo no Nordeste, se o sujeito está aqui, ou esse grupo de referência não pode ser um grupo do Sul, se o sujeito está no Nordeste, dentro de um contexto social e cultural, né? Porque devido a essa extensão do país, essa extensão cultural, essa extensão social que nós temos, desigualdade social e por aí vai. Esse desafio, eu acho que o SATEPS contribuiu muito para o enfrentamento, sabe? No primeiro momento, colocando ali critérios mínimos para pensar grupos normativos formados por pessoas de diferentes regiões do país, tal. Eu acho que a gente teve um grande avanço. Esse avanço, eu acho que ele também ocorreu na própria pandemia, né? Quando nós transferimos as coletas para coleta online e tal, nós passamos a ter números muito maiores de participantes nos instrumentos, na aplicação aos testes. Isso é super massa. Ao invés de eu ter só 500 pessoas, agora tem 5, 6 mil pessoas. Mas agora tem um outro desafio, e eu acho que esse desafio entra em aspectos sociais muito relevantes, que são, primeiro, as expressões sociais e culturais e as expressões de desigualdade no Brasil. Porque quando a gente vai para a coisa do acesso online, essa desigualdade ainda fica muito maior. Só a gente olhar para a pandemia, quem tinha acesso à internet de boa qualidade, quem tinha acesso ao dispositivo e quem tem tempo para responder pesquisa. E aí nós vemos que aquele desafio que ora parecia ter sido enfrentado, a gente deu uns passos para trás. Quando a gente olha nossas amostras agora, elas estão muito mais homogêneas. São pessoas brancas de classe média alta, escolarizadas, sabe? E aí eu me pergunto, esses testes representam o mesmo construto? Essas normas são representativas para pessoas negras, para populações minorizadas do nosso país? Eu acho que não. Sabe? Então, eu acho que no final das contas, a gente vai voltar para a ideia do equilíbrio, né? Eu posso contar com amostras online, mas eu também vou ter que pensar em amostras assim, escolhidas e buscadas de forma intencional, entende? Para que eu possa cobrir essa população e de que eu possa ter evidência também de que esses testes, de que esses construtos psicológicos, esses instrumentos se organizam, possam ser interpretados da mesma maneira para essas populações. E aí, quando a gente começa a avançar isso, cara, fica um negócio ainda mais difícil, sabe? Com gênero, raça, como eu já apontei, né? Classe, assim, o aspecto de pessoas menos favorecidas economicamente e tal. Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar nessa direção ainda. E você sabe, Evandro, eu tenho ouvido cada vez mais, nos cursos de pós, né, que eu dou de Lato e tal, Lato Senso, esses questionamentos. E eu tenho achado muito bom, na verdade, isso, assim, né? Esse questionamento de norma, do teste. Se a gente for pensar também, né, quando eu comecei a dar esses cursos lá 15 anos atrás, 12 anos atrás. Tudo acontece há 15 anos. O mundo era outro, né? Quando tudo era mato. Coincidentemente foi nessa época, né? Mas assim, há 15 anos atrás, quando o Lucas estava desenvolvendo lá o IDCP. Mas assim, porque a gente tinha poucos núcleos que faziam isso. A gente tinha poucos núcleos, tinha 2, 3 ali, né? Tinha no sei lá, Sudeste, Sul ali, talvez uma coisa... E hoje a gente já tem no Brasil todo, mas ainda assim se questiona... e eu acho bom esse questionamento, né? Assim, realmente,
primeiro, quão é desafiador, por isso que eu comecei com essa pergunta no começo, quando eu falei desse desafio, quanto é desafiador a gente conseguir ter uma amostra que seja representativa do Brasil? Muito difícil. Exato. Muito difícil. Então é claro que a gente tem uma estimativa, e aí a gente não tá falando aqui do papel do cara que tá trabalhando na avaliação psicológica, que tem toda uma análise clínica, que não é só aplicar teste, né? Eu sempre falo, a gente não é testólogo, né? Aqui a gente tá falando de desenvolver teste. Eu aplicar vai vir no outro episódio, tá, gente? Mas assim, o quanto é difícil, né? Porque a gente tem diferenças gritantes sociais, econômicas, e isso também tem que refletir nos testes ali, e nem sempre essas pessoas vão ter acesso a isso, né? Inclusive, como você falou, uma questão simples, ó. Legal, na pandemia a gente fez o Lucas fez bastante pesquisa na época da pandemia também, né, de personalidade e tal. Sim, mas quem respondeu? Quem tinha acesso, né? Quem poderia, quem tava... e a gente às vezes tende a achar isso, né? Não, mas todo mundo tem um celular. Não é todo mundo. Né? Todo mundo tem um celular com internet. Não é, né? Então, assim, até isso, regiões mais específicas, eu me lembro que, isso não foi há 15, foi uns 9 anos atrás, tá vendo? Foi um pouquinho depois. A gente estava desenvolvendo um teste, até acabou ficando parado isso, mas com uma ex-aluna minha lá de Salvador, que era de atenção e tal, no fim ficou parada, que ela tinha um contexto e ela me chamou para ajudar ela nesse ponto. E a primeira coisa que eu falei, vamos fazer informatizado, nem não era tão, né? Hoje já é mais comum isso, né? Há 10 anos atrás não era tanto. E ela falou, não, a minha população nem celular tem, que ela trabalhava no interior de Salvador, acho que era a parte de arma, vigilantes e tal. Ela falou, a galera não tem acesso a isso, não funciona, tem que ser papel e lápis. E aí você falou, pô, é verdade, né? Eu tô numa bolha, né? Deixar que todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso. Então, quando a gente fala... internet. Exatamente, né? Até isso, né? E que é uma coisa que se aproxima também, e aí tem poucas pessoas, pelo menos que eu conheça e que eu vejo, de quem trabalha, por exemplo, com, como que chama? A avaliação universal, né? E aí é para pessoas com deficiência, prejuízos específicos, que aí tem pouquíssima coisa. Agora sim, né? Estou aqui refletindo, né, sobre... É claro, a gente... sei lá quando, não sei se eu vou estar vivo para ver a gente conseguindo lidar com esses problemas que a gente está discutindo, que são de ordem social. Assim, você já está de cabelinho branco, Lucas, olha lá. Pois é, então, tá vendo? Não tenho mais tanto tempo. Quer dizer, mas assim, tem até um artigo que ele fala sobre as amostras WIRD, né? W-E-I-R-D, que é ocidental, branca, ucrana, alta escolarização. Exatamente, alta escolarização e tal. Eu vou falar da minha experiência, tá? Por isso que eu falei que tem que ter muita grana. Porque você pensa assim, eu consigo coletar, sei lá, no Facebook eu coleto, sei lá, 1.000 pessoas com 1.000, 2.000 reais. Tá bom. Mas que 1.000 pessoas que são essas? Para você pegar e ter 1.000 pessoas de qualidade, aí quando eu chamo de qualidade, não é porque eu tô falando que aquelas pessoas não responderam direito. Não, primeiro... Não é qualidade das pessoas, qualidade da amostra. Da amostra, Então, primeiro, a primeira coisa é essa, tem gente que responde de qualquer jeito, aí você tem os itens que a gente cria, né, itens de atenção, não sei o que, você já perde uma galera. Se você pegar aquele grupo bruto, você vai ter uma representação nada a ver. Mas, quando eu comecei a coletar via Face, que não faz 15 anos, né? Eu ia aplicar 15 anos, mas faz bem menos tempo, 5, 6 anos, foi principalmente no comecinho da pandemia de 2020, 2019, eu estava começando assim a coletar. Antes, eu só coletava com a amostra universitária, porque era o que dava. Entre não fazer pesquisa e fazer com a amostra universitária, vamos aí com essa limitação metodológica importante. Quando eu comecei a coletar pelo Face, uma coisa que acontece é que a perguntinha lá de etnia, ela já fica é porque é um gráfico em pizza, né? E aí cada etnia tem uma corzinha ali, já fica coloridinha, assim, opa. Já é diferente, então, né? A pergunta de região que você mora no país, acontece a mesma coisa. Antes era só Sudeste. E assim vai acontecendo para faixa educacional e outras coisas. Então isso já é legal. Mas mesmo assim, se você quiser, se você puder, dar umas cortadas ali para você diversificar, a amostra final que você fica mais diversa. Por isso que eu tinha comentado assim, é muita grana que você tem que gastar, e não é 1.000, 2.000. Você vai ter que gastar 10 para usar 3, 4 daquilo. Né? E é muita grana. Quem que tem 10.000 para fazer uma coleta para um estudo? Né? Não é um negócio... São vários estudos, lembrando, né? Esse é para um estudo, né? Isso é para um estudo, exatamente. Mas isso tudo você consegue, então, abranger melhor, tal. Aí você tem gente que está respondendo da região A, B, C, D e tal. Mas você não vai pegar o cara que não tem acesso à internet, por exemplo. Você não vai pegar. E acabou, né? Você não vai pegar a pessoa que tem acesso, mas ela é avessa à tecnologia. Sei lá, você tem esse perfil também. Então, você não vai pegar alguns grupos, não vai rolar. Esses grupos vão ficar de fora
E aí você tem que pensar em outras... Tá falando de coleta universal, não vai pegar quem tem deficiência visual, por exemplo. Eu coleto muito com o Google Forms. Como é que você pega quem tem deficiência visual, né? Agora, uma coisa interessante, que eu conheço pouquíssimos testes que entram nisso que eu vou falar agora, e se vocês conhecerem outros, depois eu queria saber também. Na verdade, acho que tem 2 que eu conheço, mas que tem se criado, aí é mais grana ainda, né? Porque quando você vai para os Estados Unidos, aí o Evandro também vai para congressos internacionais, o Peixoto, às vezes eu vou também e tal, aí a gente vê coisa que você fica babando, que você fala, tá bom, mas não consigo fazer isso, né? No Brasil, não com a grana que eu tenho. Que os caras começaram a propor para testes, olha, teste para ser aprovado agora nos Estados Unidos, para o cara... Ser aprovado não tem SATEP, lá, né? Mas a aprovação é mais individual, né? Para a gente poder usar tal, vai ter que ter meta-análise do teste e tal, né? Então são umas coisas assim que... Eu não vou ficar explicando aqui muito o que é meta-análise no podcast, mas assim, você precisa ter muitos estudos para poder chegar numa coisa dessa, assim. Aí precisa ter muita grana, muito tempo. E muito tempo, né, para fazer tudo isso. Só que com isso os caras começaram a criar normas internacionais. Isso não o serve Rochat pra tem, né? teste. O Rochat tem. Tem. Pro Rocha, por exemplo, tem, né? Mas isso vale para qualquer teste? Não vale, porque para acontecer, você tem que mostrar que não tem diferenças tão graves ou tão impactantes no teste entre países. Tá bom, esse já é uma outra coisa, que é uma análise de dados. Esse é um problema. Mas esse é um problema legal, que você resolve com mouse, com um programa estatístico, uma cabeça boa. E tempo. Para você poder resolver um problema desse, você tem que ter uma amostra absurda, né? De vários países, grande, não sei o quê. E aí vão umas implicações que são difíceis de chegar. Então, assim, você vai pegando cada coisinha, assim, tem muita coisa que você precisa considerar e que nada disso é rápido, né? E isso tudo é contra a velocidade. Por isso que eu acho muito legal que os caras da vacina ganharam o Nobel, né? Porque os caras fizeram uma parada científica com toda a dificuldade técnica no meio de uma pandemia, criaram uma vacina, existindo um grupo no mundo contra... Né? Acho que aí tem um pouco do que você está dizendo, né? Foi um momento que nós olhamos para isso e todos os investimentos se voltaram para isso. Isso, eu ia falar isso. Foi necessário. Além do investimento financeiro, os caras ficaram nisso, né? A missão da minha vida agora era essa, né? Você vai focar todos os seus esforços de pesquisa, como você falou, nesse aspecto. Todos os investimentos estão direcionados para esse aspecto. Sim. Perfeito. Mas eu acho que esse foco de pesquisa, eu acho que assim, nem todo mundo tem, e eventualmente você dá uma guinada na tua... Acho que em qualquer área, né? É que na nossa área, a gente que é cientista, você mudar de área assim, hoje eu estou pesquisando X, agora eu vou começar a pesquisar Y, né? Então a gente tem colegas, conheço pessoas que ficaram vários anos pesquisando isso aqui, e de repente teve um colega nosso lá nos Estados Unidos, que o cara era uma das referências no mundo em TEPT, em transtorno de estresse pós-traumático. O cara publica muito, assim, e, cara, referência, ia no mundo inteiro da palestra e tal, sempre congressos chamavam ele e tal. John El Rey, o nome dele. De repente, cara, assim, depois de 15, 20 anos que o cara tava nessa área da referência, ele mudou pra cyberpsicologia. Ele foi trabalhar com cyberpsicologia e o cara tá ferradão nessa área, assim, super legal e tal. Mas olha a mudança, assim, A pra B, assim, não tem associação, ele não pegou e levou uma coisa pra outra e começou a estudar ali dentro. E isso acontece, né? Só que também não é fácil fazer isso, assim, né? Exato. Mas eu acho que o negócio do foco é muito legal. Ele te ajuda, né? Ele te ajuda. Eu acho que isso é uma coisa assim, massa do foco, que é você ter centros de pesquisa, né? Então, assim, você ter centros de pesquisa que estudam uma coisa e os alunos que têm interesse nesse centro de pesquisa vão e se alocam. Se agrupar lá, né? O que acontece um pouco na pós-graduação no Brasil é um pouco diferente, assim, né? Que é o professor captando aluno, então você tem que ficar negociando com aquilo que você vai fazer, com o aluno que tem interesse e tal. Porque também se o aluno não tem interesse de pesquisa, a coisa para ele vai ficar difícil, né? Mas se você tem um centro com certa representatividade, os alunos que o procuram já procuram com interesse no sabendo aquilo, né? É verdade. Agora, também quando você, tipo, o Evandro, cara, assim, quem é da área, assim, psicologia, avaliação psicológica e tal, sabe que o Evandro trabalha com psicologia do esporte, na área de avaliação de psicologia do esporte. E não tem muitas pessoas aqui no Brasil que fazem isso, e o Evandro ainda faz isso com a qualidade e tal. A menos que o Evandro uma hora mude de área, a cada vez mais, tipo, vira referência, né? A pessoa vira o polo, né, Evandro? Assim, o laboratório, as pessoas que você vai agregando a isso, né? Isso é legal. Isso é bom para quem tá de fora, que tem uma referência para buscar, mas é bom pro Evandro
porque Que vai construir a trajetória. Né? Sim. uma referência da coisa e tal, né? Uhum. Tá muito bom. Gente, só pra gente ir pro nosso final aqui, a gente falou basicamente de evidência e verdade, falou de norma. A gente poderia só sapecar aqui, falar sobre fidedignidade, né? Pra dizer. A gente já falou, na verdade, que a gente tá falando aqui. Essa medida tem erro de alguma forma, né? A gente não quer tirar o erro, mas a gente quer achar a maior quantidade possível de acerto. Talvez é essa a ideia, né? Então, assim, basicamente tá falando disso, mas. E uma vez construído, como vocês dois colocaram, o Lucas estava falando agora, tanto do IDCP quanto do cara lá dos Estados Unidos, quer dizer, que acabou mudando de área, né? Mas assim, quanto mais você vai ter que atualizar aquilo sempre, porque a ciência, as pessoas mudam, então assim, obviamente os testes também vão mudar, eu sempre falo que tudo muda até a bermuda, né? Então assim, é horrível essa, desculpa gente, eu não aguento. E era horrível há 15 anos, cara. Essa já era horrível há 15 anos, eu continuo fazendo ela. Mas assim, é inevitável que a gente tem que revisar justamente por isso, porque o contexto, a gente pensar, a gente tá falando agora da internet, o mundo há 15 anos atrás, ele era diferente. Então as pessoas se comportavam diferente, tudo isso tem que ser atualizado, mas um erro sempre vai ter ali, né? A gente tem que justamente entender o quanto de acerto, quanto mais acerto melhor, mas nunca vai ser 100%, né? Uhum. Acho que isso é uma coisa super relevante, assim, né? Assim, citando as próprias, essa ideia de critérios mínimos que a gente usa no Brasil, né? Dos próprios satélites. Hoje a gente fala de 15 anos de estudos de normatização e 15 anos também de estudos de validade. Acho que é isso. Primeiro porque os fenômenos psicológicos podem mudar de expressão. E ao mudar-se de expressões, assim, né? Ele deveria... Vamos ver se os testes acompanharam essas mudanças ou não, ou se isso é estável, se mantém, e por aí vai, né? Esse grupo de referência, 15 anos também, eu acho que é um bom tempo para a gente pensar que as coisas podem ter mudado, a forma das pessoas olharem. Tá vendo? Você ficou falando, Evandro, mas os SATEPs também são 15 anos de referência. Então, acho que isso é uma coisa super relevante, né? Quando a gente pensa na fidedignidade do teste, é isso, assim, o quanto que há de estabilidade daquele resultado, né? Então, acho que, falando de forma muito geral e grosseira, por muito tempo a gente achava que todas as pessoas que respondessem aquele instrumento, independente do nível de intensidade dela naquela característica, uma confiabilidade se deveria para todo mundo que respondeu aquele instrumento, né? Hoje a gente vê que tem certo instrumento com capacidade de ter mais estabilidade nos seus scores, ao avaliar pessoas talvez que tenham mais intensidade, ou pessoas que têm menos intensidade no construto, ou pessoas que têm intensidade mais ali próximo de um valor mais mediano, assim, né, que representa o maior número da população. Isso é uma coisa super relevante, né, do ponto de vista da psicometria, do ponto de vista de inferência da característica psicológica, a gente saber se aquele resultado é estável, não só se reproduz os modelos teóricos, mas se tem estabilidade, né? Perfeito. Então, acho que uma vez que a gente entende que o teste tem essa estabilidade, a gente pode avaliar a pessoa em diferentes momentos e por aí vai. Complementando aí a explicação do Evandro, né, de precisão e tal, eu gosto também é uma fórmula simples, assim, e meio ultrapassada também, né? Por exemplo, ela não considera isso que o Evandro acabou de falar, né? Por exemplo, você tem um teste de depressão, se você fez ele pensando numa depressão grave, esse teste não vai avaliar muito bem, conseguir distinguir muito bem quem não tem depressão de quem tem uma depressão leve, porque os itens são muito intensos, então ele vai conseguir discriminar melhor quem tem uma depressão moderada de grave, por exemplo, né? Essa fórmula que eu vou falar, ela não considera isso, mas ela é uma fórmula muito simples, que eu acho que ela ajuda a gente a pensar um pouco também assim. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma quantidade, um nível de inteligência, só para ser bem assim, lúdico aqui. Então vamos supor que o nível de inteligência, a gente consiga criar uma escala da vida de inteligência. Vai de 0 a 100. Lembrando que isso não existe, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Infelizmente ou felizmente, a coisa é muito complexa para fazer isso, mas vamos dizer. E aí, o Zezinho, ele tem 80 de inteligência. Essa é a quantidade de inteligência verdadeira do Zezinho, né? Tipo, um negócio que a gente nunca vai acessar. Tem uma bola de inteligência lá dentro dele, que é a inteligência verdadeira dele. Aí, quando você cria um teste, o teste ele vai ser melhor à medida que ele consiga captar esse 80. Então, você tem um teste que ele chegou em 79 e um outro que chegou em 85, o 79 é melhor, porque ele se aproximou mais daquela bola de inteligência que o Zezinho tem, que era 80. Então, a precisão, ela tem a ver com isso. O quanto que teu teste, ele consegue se aproximar daquilo que é verdadeiro para a pessoa naquilo que você quer avaliar, a inteligência, por exemplo. Só que o problema é que tudo é uma incógnita. Você não sabe, você não tem alguém para te falar no ouvido assim, na verdade é 80 aqui do Zezinho, vê o que o teste chega. Você não tem isso. Então, lógico, aí você tem vários procedimentos e modelos matemáticos para chegar nisso, tal, e várias fontes, modos para você ver isso. Mas basicamente é isso. O teu teste, ele vai chegar no 85.
a verdade é 80. Portanto, o erro é 5. Só que isso aqui é totalmente lúdico, que eu tô falando, porque você não tem a verdade, você chega com o observável do teste. Aí então você tem 2 incógnitas no negócio. Você não sabe o erro e não sabe a verdade. Mas é mais ou menos isso. Porque o erro vem de tudo quanto é lugar, né? O erro é só você aplicar infinitamente o teste no Joãozinho. Isso, sabe? Acho que a gente consegue. A média dessa aplicação infinita. Aí chega lá. Pois é, tá aí o nosso desafio, né? Medir o que não dá para ser observado diretamente, né? Então aí esse é o desafio geral, né? Gente, obrigado. Eu sei que esses caras aqui são tudo professor renomado, é difícil conseguir um horário, né? Esses caras, ele. Esses caras aí. E estão lá, eu sei que vocês estão com o horário apertado aí. Gente, então pro nosso último, para fechar aqui, a gente tem uma sessão aqui que é o Fala-me Mais Sobre Isso. Então a gente vai pro Fala-me Mais Sobre Isso para dar uma dica de leitura, filme. Eu tô para ver se tem algum filme sobre isso, mas enfim, né? Filme, série, livro, artigo que vocês queiram dar como dica aí para quem quiser aprofundar no assunto. Então fica o nosso Fala-me Mais Sobre Isso. Fale-me mais sobre isso. Cara, olha, eu vou dar uma sugestão então, mas infelizmente é um livro em inglês, cara. Ok? Eu não sei se tem em português, Evandro, do Standards, tem versão em português? Você Acho sabe? que não, eu até pensei nele. Eu acho que não tem. E, cara, eu acho Standards, ele é muito didático, mas aí, ó, pra quem não souber ler inglês, pega o Google, instala no smartphone o Google Translator, habilita a câmera, aí coloca na frente da câmera, na frente do texto, ele vai transformando em inglês para português. Não vai ser perfeita a tradução, mas, pô, quem tá com vontade de ler o negócio, vai lá. Vai ler, né? Eu acho que, assim, eu tinha pensado nos standards também, que eu acho que tem a didática, a forma de escrita é muito legal, né? Eu acho que tem os materiais da International Test Commission, que são muito legais também, que tem tradução, por exemplo, no site do IBAP, eu acho. Pô, legal. E o próprio compêndio de avaliação psicológica, né? Que tem lá, também um livro bem grandão, assim, organizado pelos ex-presidentes do IBAP, inclusive o Lucas, com muitos capítulos legais sobre geometria, sobre bem legal. Testagem. Eu acho que é uma leitura em português com bastante qualidade, assim, acho que é uma reunião de pesquisadores bem massa, assim, da área. Perfeito. É isso aí, acho que é bem legal. Tem até um livro que eu às vezes uso em disciplina, que o Lucas tem um capítulo lá, que é a Avaliação Psicológica, Guia para Estudantes e Profissionais de Psicologia. Ele é extremamente didático. Eu gosto dele porque ele é muito didático. Inclusive, o título do capítulo do Lucas é engraçadíssimo, né? Que é o E Viveram Felizes para Sempre. A longa e necessária relação da psicologia e estatística, né? Mas eu gosto desse livro porque ele é bem didático, né? Então, assim, ele traz todos esses temas que a gente falou de uma forma não tão densa. Você vai para os standards, que você vai para outros materiais que já tem uma linguagem um pouco mais densa e tal, né? Mas acho que fica aí uma dica também. Muito legal. Eu acho que vale a pena, né? Acho que outra coisa que pode ser bacana, sim, é a resolução do Conselho Federal, sabe? Principalmente quando vai para os anexos, a 31 de 2022, ela é bem legal e traz não definições, mas os critérios mínimos ali para uso no Brasil. Acho que pode ser uma coisa mais. Perfeito. Gente, agradeço demais aí a participação de vocês. Obrigado mesmo. Já vamos fazer... Evandro, se você gostar de Star Wars, está convidado também a falar de Star Wars, tá? Eu fiquei pensando, se vier uma de spot, eu volto. Perfeito. Eu volto com uma camisa de basquete. Aí sim. Vamos fazer vou chamar, tem o Dani aqui, a gente chama tudo pra galera pra falar de esporte, aí a gente vai fazer Outra comigo. Perfeito, gente, brigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu, pessoal, valeu, Evandro. Valeu. Tchau, tchau. Mais, valeu. Abraço.